Tão importante de saber como investir é como não investir. Então, é importante sair dos erros, né, dos principais erros, porque é uma avenida normal e que as pessoas acabam caindo, né? Olá, seja bem-vindo a mais um Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. Eu sou a Cíntia Sávio e hoje a gente vai trazer mais um tema muito especial aqui no Café, né? A gente vai trazer os 5 principais erros de quem investe em imóvel em Miami e Orlando, né, Denis? Mas antes de começar, já falo para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações, porque sempre a gente tem um conteúdo novo, um convidado diferente. E aqui a gente fala de dolarização e também de empreendedorismo, mentalidade de sucesso, né, Denis? É isso aí. Tão importante de saber como investir é como não investir. Então, é importante sair dos erros, né, dos principais erros, porque é uma avenida normal e que as pessoas acabam caindo, né? E pensando no brasileiro, né, pensando nos investimentos que os brasileiros fazem em Orlando e Miami, quais são os principais erros que você considera, Cíntia? Vamos começar aí. O primeiro que você colocaria nessa lista. A gente trouxe 5 erros aqui hoje. O primeiro erro que eu vou trazer aqui para você é você investir sem um objetivo claro, sem saber qual é o seu objetivo e acabar comprando um imóvel errado por conta disso, né? Explica um pouco aí pra gente, Denis. Basicamente, uma coisa super importante para pensar é que nos Estados Unidos você tem uma definição específica do imóvel. O que eu quero dizer com isso? Quando o imóvel nasce, quando ele surge, quando é construído uma casa, quando é construído um prédio, um apartamento, ele já está definido se ele vai ser um imóvel residencial, um imóvel para locações diárias, para férias, tipo Airbnb, ou até para uso misto. Então, se você, por exemplo, se planejou para adquirir um imóvel para você fazer uso dele eventualmente e quer que durante o período que você não está nos Estados Unidos, que não está em Orlando, não está aproveitando os parques, você quer alugar para gerar renda. Se você faz isso e compra um imóvel residencial, você acabou de cometer um erro fundamental e básico, onde você vai comprar um imóvel residencial, você vai conseguir usar, mas na hora de você colocar para alugar por diária, você vai ter uma dificuldade, porque o imóvel não permite que você faça isso. E qual é a característica desse imóvel residencial? O vizinho dele, os vizinhos, eles querem uma comunidade onde você conhece o seu vizinho, não alguém que esteja ali constantemente trocando. Então, o próprio vizinho vai falar, poxa, esse imóvel não foi feito para isso e você não vai poder alugar ele. E aí você vai ter o quê? Você estava, às vezes, contando com a renda dessa locação para que você, às vezes, pagasse esse imóvel. Então, esse é um erro fundamental. E uma coisa que a Cíntia sempre comenta é de toda a estrutura, né? Que eu queria que a Cíntia comentasse da estrutura, porque a cidade de Orlando, ela é estruturada com uma finalidade específica, as regiões específicas, né? E também tem essa questão da imóveis residenciais ficam em áreas residenciais. Comenta um pouco sobre isso, Cíntia. É isso, por isso que para mim esse é um dos principais erros, né? Porque a cidade ela já é planejada para ter a área residencial e para ter a área de férias, né? Então, se você compra um imóvel residencial, mas você quer utilizar ele para férias, primeiro que você não vai conseguir, porque nos Estados Unidos as regras são cumpridas, né? E se você não segue, você acaba levando multas e tudo mais, né? Mas segundo também, que você não está numa área própria para férias, né? Você está numa localização que ela favorece quem vai morar e não quem vai tirar férias. E aí, puxando o gancho do que você falou, né? Essa distinção dos imóveis, ela tem a ver com o planejamento da cidade, né? Na área residencial é onde você vai ter as escolas, os hospitais, todo o comércio voltado para quem vai morar. E nas áreas de férias você tem todos os centros de entretenimentos, restaurantes, tudo voltado para férias, né? Então é fundamental saber o objetivo, para que você quer esse imóvel. É um imóvel puramente para investimento? Você vai comprar um imóvel para colocar para alugar e esse imóvel ele vai ser alugado de forma residencial para a pessoa morar, né? Ou ele é um imóvel que você quer para você, e aí você vai levar suas considerações pessoais na hora de escolher esse imóvel, ou é um imóvel que você quer fazer um uso misto, você quer colocar ele para gerar renda em dólar pelo Airbnb ou Booking, e você quer usá-la nas suas férias, né? Então, é importante você saber isso antes de escolher o imóvel. O que a gente vê muito, né, Denis? São muitos brasileiros que, às vezes, compram um imóvel residencial querendo alugar para férias. Ele vai ter problemas com o condomínio, vai levar multa do condado, vai ser impedido de alugar no Airbnb, né?
E os vizinhos vão denunciar, né? Porque os vizinhos querem tranquilidade, eles não querem toda hora tá trocando o carro diferente, né? Toda hora um vizinho diferente. E acaba que a pessoa às vezes faz um investimento frustrado só porque ela não estava atenta a uma coisa tão simples e tão básica que é a finalidade do imóvel, né? E às vezes muitas pessoas, por falta de conhecimento, porque existe uma diferença de cultura do Brasil e dos Estados Unidos, né? E no Brasil, como não existe isso, a pessoa acaba não se atentando a um detalhe que ela desconhece. Por isso que é importante também ser bem assessorado, né? Porque essa diferença de cultura ela pode ser fundamental ali para o sucesso do seu investimento, né? E é um investimento super rentável, mas você tem que estar atento desde o início qual que é o seu objetivo. Esse ponto é interessante, né? Que você tem um investimento rentável, que um imóvel que vai se valorizar, que tem capacidade de gerar renda, mas se você faz a escolha errada, você já pode matar isso de cara ali, todo o seu resultado, toda a sua expectativa. Né? Então é importante, nesse caso, escolher o imóvel de acordo com a finalidade correta, né? É isso aí. E o segundo erro, assim, que você considera impactante? O segundo erro é procurar galinha morta. O que é galinha morta, Cíntia? Galinha morta é quando as pessoas veem no Instagram aquela imóvel em Orlando por $50 mil. Imóvel em Miami por $100 mil. Isso não existe, gente. Isso não existe. E se você parar para pensar de uma forma racional e prática, né? Principalmente você que é empresário, você que é um C-level, você que é um profissional liberal de sucesso, né? Você sabe que, poxa, as coisas de valor, elas não são entregues de graça, né? Se o imóvel tá sendo vendido por esse valor, primeiro que você nem encontra isso, né? Isso aí é muita coisa de internet, né? Mas numa economia ativa, frutífera, próspera, como a dos Estados Unidos, né? Por que uma pessoa, né, em sã consciência, venderia um imóvel, por exemplo, de $1 milhão, que ele vale $1 milhão, venderia por 500 mil? Isso não existe, né? Então, às vezes, o brasileiro acha que vai chegar nos Estados Unidos e vai comprar um imóvel ali por preço de banana, e isso não existe. O que ele tem que comprar? Ele tem que escolher um bom imóvel com um valor que dentro do mercado tenha um bom custo-benefício e ele tenha um bom equilíbrio entre valorização, demanda de locação e valor a ser investido, né? Ele pode usar ferramentas como financiamento bancário, ele pode usar ferramentas como a locação, que paga o financiamento e dessa forma ele se alavanca com o capital. E aí ele consegue ter um ganho significativo, né? E ele vai multiplicar o patrimônio. A gente vê casos em que só pela valorização imobiliária, aliás, só não, né? Unindo a valorização imobiliária com a locação e com a alavancagem ali pelo financiamento, a pessoa às vezes multiplica o valor dela em real 7 vezes, porque o real também desvalorizou naquele período, né? Então a gente vê um investimento muito rentável, mas desde que ele, né, seja feito com o pé no chão, né? Não adianta buscar galinha morta, que o que a Cíntia está querendo trazer aqui é o seguinte, né, de forma simples, né? Quando você encontra algo barato demais, entre aspas, barato, porque o barato, assim, é com valor abaixo de mercado, alguma coisa tem sai caro. nessa história, né? Normalmente, imóveis com valor menor têm uma maior taxa de manutenção, tem condomínios mais caros, às vezes tem... Ficam em áreas ruins. Um vício oculto ali no imóvel. Então, assim, o que é importante pensar? É uma economia extremamente dinâmica e ali você vai ter, assim, a certeza de algumas coisas. Então, se tem alguma coisa que está fugindo muito desse cenário, é galinha morta, e galinha morta tem algum problema aí. Assim, essa galinha morta, assim, tem alguma coisa que você não está enxergando. Então, cuidado com galinha morta. Cuidado com buscar galinha morta. Busque negócios bons, negócios que realmente sim, são seguros, imóveis novos, em boas regiões, né? Isso vai potencializar o seu investimento. Vou dar um exemplo de Miami, por exemplo, né? Às vezes você vai para Miami lá, eu quero um imóvel em Brickell, né? E aí a pessoa vai lá e encontra um imóvel lá que está mais barato em Brickell lá e quer investir nesse imóvel. Brickell é aonde estão ocorrendo grandes investimentos nos Estados Unidos, né? Então você tem lá prédio da Mercedes, Baccarat com um prédio de luxo sendo construído, Viceroy, enfim, você tem uma série de empreendimentos de luxo ali em Brickell sendo lançados ali, porque é uma área muito valorizada. Então, se você chega ali e encontra um imóvel barato, vai ser num prédio velho, que vai demandar um alto valor de manutenção, e o valor, e às vezes o brasileiro desconsidera isso, mas o valor de manutenção é tão alto
que nem a locação, nem valorização imobiliária cobra esse valor, né? Então, vai demandar um alto valor de manutenção e, muitas vezes, prédios velhos em Miami, eles estão fadados a serem demolidos, né? Porque, às vezes, eles estão em áreas valorizadas, eles chegam numa estagnação, não valorizam mais, e a cidade, que está evoluindo, ela não tem mais espaço para aqueles imóveis muito velhos. E acabam, a gente vê ali em Downtown, né? Foram, se eu não me engano, 10 quarteirões demolidos ali para serem construídos do zero, né? Então, isso é um exemplo de Miami, mas Orlando é a mesma coisa. Em Orlando você tem o quê? Casas que são construídas com uma tecnologia diferente da do Brasil, né? Então, as casas, elas têm um misto ali de alvenaria e madeira, então elas precisam de é como se fosse um carro, elas precisam de uma manutenção constante e, de repente, aquele proprietário, ele não fez a manutenção devida e, bem na hora de dar o problema, ele coloca a casa para vender e coloca num valor baixo. Às vezes o brasileiro fala assim, não, mas a pessoa está vendendo com valor baixo porque ela está precisando de dinheiro. Isso nos Estados Unidos esquece, porque eles têm um fácil acesso ao crédito, qualquer um acessa crédito, inclusive brasileiro, muito fácil, na praça. Então, está precisando de dinheiro, acessa um crédito, faz um refinanciamento do imóvel, enfim. E 2, vende o imóvel muito rápido. Em 35 dias você vende o imóvel. Então, para a pessoa estar vendendo com um valor mais baixo, aquela casa tem um problema, ela tem um vício oculto ali que vai gerar um prejuízo muito alto. Então, a galinha morta é aquele imóvel que está muito abaixo do mercado e que parece que é um grande negócio, mas, na verdade, ele é um grande prejuízo. A gente sempre defende que você invista em imóveis novos. Por quê? A construtora fez um estudo das áreas em crescimento e ela vai investir nas áreas, né, que tem potencial de valorização. O imóvel novo, você tem a garantia da construtora, você tem baixo valor de condomínio, porque ele é mais moderno, e você tem de 5 a 7 anos ali, esse imóvel ele vai dobrar de valor por conta da valorização. Então é isso. Acho que a compra do imóvel novo, né, ele potencializa o seu resultado e te traz tranquilidade no investimento, porque você não vai ter problemas com esse imóvel. Ele é um imóvel que está novo, então ele vai ter menos manutenção, e quando tem manutenção, ainda boa parte ainda tem cobertura aí de garantia da construtora, né? Então, é um imóvel que você tem mais previsibilidade, maior valorização pelas características que a gente colocou, e você ainda vai ter assim resultado muito mais certo, e no outro caminho que a gente comentou antes, galinha morta, o risco é enorme, enorme. Ou seja, assim, dependendo do que for, mas tem vistoria, tem isso, aquilo, cara, tem algumas coisas que não consegue pegar em vistoria. Então é importantíssimo você fazer um investimento seguro e rentável. Você já está investindo fora do seu país, né? É importante você investir numa coisa que é segura, né? E você tem o seu trabalho, você tem a sua empresa, né? Coisas que vão tomar a sua atenção, né? Esse investimento, ele tem que ser um investimento que te deixe tranquilo. Não é um investimento que ele vai demandar dor de cabeça, né? Então, por isso, com os nossos clientes, a gente sempre ajuda a fazer um investimento que vai deixar eles tranquilos, né? Que eles vão aproveitar só o lado bom, que é a valorização, a rentabilidade e a utilização, né? Na hora que eles vão passar momentos ali especiais com a família, né? Então, a gente trabalha visando essa tranquilidade, né? Acho que esse é um ponto que eu vou ter que reforçar, inclusive. Quem investe de uma forma correta, ele não tem trabalho, ele tem resultado. Exato. Né? Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer a escolha do imóvel, vai colocar ele para fazer... se você quiser colocar ele para fazer locação e gerar renda, ele vai gerar renda e você vai olhar só dinheiro entrando e saindo e uma pessoa administrando bem esse imóvel seu. Então, você não vai ter uma questão de... não trabalho, é realmente um investimento. Né? Então, invista correto, escolha o imóvel correto, não busque galinha morta e você vai ter um investimento real, seguro e rentável. É isso aí. E aí, então, vamos para o próximo. Agora é a sua vez, Denis. Qual que é o terceiro erro? Ela jogou para mim, era para ela responder o seu negócio. Vamos lá. O terceiro erro é comprar imóvel na pessoa física. Chega lá e comprar no seu próprio nome. Algumas pessoas chegam na dúvida de comprar. Eu compro na pessoa física, compro na pessoa jurídica, eu vou fazer o financiamento na pessoa física ou na pessoa jurídica. O que é importante você pensar? Esse financiamento vai ser feito nos Estados Unidos. Se você fizer financiamento, se você fizer compra à vista, seja o que for, faça numa pessoa jurídica, abra uma empresa nos Estados Unidos. É simples, é rápido, né? Normalmente uma LLC.
É uma empresa que você abre em 15 dias, Sim. não gera custos significativos e reduz os impostos e ajuda muito no processo sucessório. Um detalhe super importante é o seguinte: a gente, nesse processo, né? Poxa, mas como é que eu abro a empresa? Como é que eu faço todo esse processo? É um processo complicado. Ó, com a gente aqui, a gente faz dá todo esse suporte para você abrir a empresa, fazer o envio de dinheiro, para fazer abertura de conta corrente. Então, todos esses processos que são básicos para você aqui no Brasil, né, a gente te dá todo esse suporte para fazer isso nos Estados Unidos com tranquilidade, sem você precisar se deslocar aos Estados Unidos. A gente dá todo o suporte para você fazer essa abertura de conta corrente, de empresa, para que você fazer o financiamento. Toda essa cadeia de apoio do investimento inteiro, a gente está aqui, nossa equipe está aqui disposta para te ajudar e podemos te ajudar em todos os passos. Agora, o quarto erro, minha excelentíssima vai responder aqui. Qual é o quarto erro que você vai trazer aqui? O quarto erro é você escolher a localização pelo hype. Né? Por exemplo, você... porque eu quero investir numa casa de férias que eu vou continuar morando no Brasil, tenho minha empresa e na hora que eu tiver de férias eu vou passar com a minha família em Orlando, né? E quando eu não tiver, eu vou colocar essa casa para alugar. E aí meu primo mora em Dr. Phillips e é uma área excelente, eu quero lá, né? Dr. Phillips é uma área residencial, é uma área excelente se você quer um imóvel para você morar. Mas é um imóvel para investimento, um imóvel de férias? Não é a área para você comprar seu imóvel. É um imóvel de investimento que você vai colocar lá, vai ser um puramente investimento. Eu vou colocar para alugar para outra pessoa morar e eu quero um aluguel mensal. Não é uma área onde você vai ter um melhor equilíbrio entre valor investido e valor de locação. É uma área excelente para quem vai morar, uma área de alto padrão, uma área que você vai pagar um valor alto nos imóveis e nem sempre você tem um bom equilíbrio entre valor investido e valor de locação. Se é um lugar para você morar, ótimo, mas se é um lugar para investir, de repente lá você não vai ter o melhor equilíbrio financeiro. E aí você tem várias áreas assim, né, Denis? Diz outras, o Windermere, né? O Intergarden, né? Exato, áreas que são excelentes para a pessoa morar, que são áreas maravilhosas, mas de repente, se o seu objetivo é investimento, você tem que analisar talvez algumas áreas que estão crescendo. Por exemplo, para um aluguel residencial, hoje a gente tem Davenport, Apópica, né? Você tem outras áreas que elas têm um melhor equilíbrio entre o valor investido e o valor que você vai receber de aluguel, né? E pensando em casas de férias, você... Sem falar na valorização, que são áreas que estão em crescimento e na valorização, né? Exato. Fala um pouco da valorização. Mas assim, o que é importante nesse tudo? Você tem que ter um equilíbrio, né, no processo de financiamento, num processo de investimento aqui, o que você tem que pensar no seu objetivo. Se o seu objetivo é só usufruir, aí que nem você já falou, Dr. Phillips, né? Windermere, Intergarden. Que é qualidade de vida. Se você pensa em investir com algo que você vai querer ter retorno, não é o melhor local, porque você tem que casar uma região que está em desenvolvimento e que te traga retorno de locação. Então, quem está pensando em retorno financeiro, ele tem que pensar nesses dois aspectos principais. Aonde tem demanda para locação e que, ao mesmo tempo, tenha potencial de crescimento. Né? A área está em desenvolvimento, está em crescimento. Dr. Phillips, Windermere são áreas consolidadas, né? Então, é importante você investir em áreas que estão em desenvolvimento, crescendo, somado a que tenha demanda de locação. Porque não adianta também só estar crescendo e não ter a demanda de locação. Você tem que combinar esses dois aspectos. Isso tanto para as casas residenciais quanto para as casas de férias também. E só esclarecendo, não é que a gente está dizendo que a casa em Dr. Phillips ou em Windermere não vai valorizar. Ela vai valorizar. Mas ela vai valorizar no ritmo de mercado. Agora, casas em regiões que estão em pleno crescimento, elas vão valorizar acima do ritmo de mercado. Então, se você está fazendo uma compra que é um investimento, né, você deveria, em tese, né, estar atento a qual investimento é mais rentável. Né? Então, você pode investir num imóvel, mas eu gosto muito de um Intergarden, vou investir num imóvel lá para alugar, tudo bem. Você vai investir, esse imóvel vai valorizar. Só que ele vai valorizar numa média de mercado. Né?
Mas se você investir numa área nova, por exemplo, como a Apópica, Davenport, que é uma área, que são áreas que estão crescendo e que ao mesmo tempo são bem localizadas e que ao mesmo tempo têm boa demanda de locação, essas áreas vai ter uma hora que elas vão estar totalmente consolidadas. E nessa hora o seu imóvel ele vai ter valorizado muito, né? Porque ele vai valorizar acima da média de mercado. Então, só esclarecendo, né? Para depois as pessoas não acharem que a gente está falando que essas áreas não valorizam, que não. Investir em imóvel é uma coisa bacana que você vai ter algum retorno. O que a gente está trazendo aqui é um segredo para que você tenha um retorno melhor, né? Que você tenha um retorno mais alto. Então é isso, né? Em média, né, os imóveis ali, que a gente comentou, de 5 a 7 anos, nos últimos anos ele tem dobrado de valor, em média, esses 5, 7 anos. Quando você faz a escolha correta, na área adequada, onde tem potencial de desenvolvimento, você vai ter esse imóvel vai valorizar mais rapidamente. Então você vai estar acima desse mercado. Então é a questão de você conseguir, num lugar que já é bom, né? Isso. Conseguir fazer um resultado ainda melhor, né? Isso. E quando a gente fala de casa de férias em Orlando, a gente fala muito, por exemplo, de áreas de férias, né? E a gente fala muito de Kissimmee. E Kissimmee é uma área extremamente interessante para você investir em casa de férias. Só que Kissimmee é grande. E Kissimmee, você tem uma área em Kissimmee que já está totalmente consolidada. E você tem uma outra área que está crescendo. Então, se você comprar um imóvel nessa área que está crescendo, ela tende a valorizar mais rapidamente, com um valor maior, né? Do que a área que já está consolidada, né? Então, você consegue uma valorização maior nessa área que está em desenvolvimento, né? E você tem outras áreas também, que tem condomínios novos, que tendem também a valorizar mais, porque são áreas novas, que estão em pleno crescimento, enfim, né? E isso que a gente está falando de Orlando, né? E aí eu vou falar um pouquinho de Miami, tudo bem? Claro. E aí, falando de Miami... agora eu volto lá naquele primeiro erro, vou juntar os dois, a questão da localização e a questão do seu objetivo. Você tem que ter claramente o seu objetivo. Por quê? Você tem áreas em Miami que estão crescendo e aí são excelentes oportunidades de investimento. Então, North Beach, Downtown perto da nova ponte que está sendo construída, né? Que vai ter ali também um parque as pessoas em Miami estão dizendo que vai ser o futuro novo Central Park, né? Que vai ser em Miami. Então, aquela área é uma área também com potencial de valorização. Wynwood, que a Amazon está indo para lá. Então, você tem áreas com potencial de valorização. Miami Beach, North Beach ali, né? Miami Beach, North Beach, exato. E você tem, por outro lado, áreas que estão consolidadas, né? Mas que também estão chegando ali num patamar de escassez. Você já não tem mais terreno. Por exemplo, Brickell. Brickell ainda vão ter várias construções nos próximos anos, mas vai acabar. Não tem mais muita área para construir em Brickell. E ali você vai pagar um valor maior no seu imóvel, mas você também vai ter um outro tipo de qualidade de vida. Então, você quer ali fazer essa junção dessa qualidade de vida de Brickell com um valor de investimento que para você pode ser um pouco mais alto, mas que, né, justifica pelo lifestyle. Aí você pode escolher Brickell, né? Então, e tem outras áreas que são voltadas para uma qualidade de vida que você quer ter. Então, volto para a questão da qualidade de vida, né? Se você é uma pessoa que está aposentada, que quer tranquilidade também, você não vai para Brickell, né? Você vai para Bay Harbor, por exemplo, né? Onde você vai ter um acesso à água, onde você vai ter um barco. Então, a questão da localização, ela também está muito ligada ao seu objetivo e ao que você quer. Miami é uma cidade muito diversa e você tem algumas áreas ali em que você pode investir pensando apenas em investimento, e você tem outras áreas que você tem outros tipos de equilíbrio entre qualidade de vida, lifestyle e retorno, né? Como é que você vê isso? Você tem que procurar um especialista ali para te ajudar, para ser sincero. Porque, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença no seu investimento. Né? E, poxa, quem busca, assim, Miami, por exemplo, que você está citando, tem várias Miamis dentro de Miami, né? Tem vários estilos de vidas diferentes, realmente, várias áreas ali que tem, onde que você valoriza mais uma certa faixa de idade, por exemplo, as pessoas que têm 40 anos, gostam muito da região ali de Coral Gable, né? Que tem oferece várias escolas, assim, de qualidade enorme, né? E o ambiente é um ambiente propício para a família. Para quem pensa em unir família com potencial de desenvolvimento, você já pensa ali questão em Miami Beach, você tem North Beach ali, que tem uma área que também está em potencial de desenvolvimento. Então, assim, é importante você ser bem assessorado para fazer essa escolha, para você não errar. Até porque você tem outros ganhos que não são só os financeiros, que não são só o ganho financeiro, né?
E se você quiser saber mais informações de Miami também, a gente sempre posta no nosso Instagram, né, Denis? Dicas de Miami, né, um pouco mais sobre o mercado imobiliário de Miami, né? E que a gente também te ajuda a fazer esse investimento em Miami, caso seja o seu desejo. Né? Agora, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não deu um joinha pra gente, né? Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, que é importante pra gente, para você receber mais conteúdos como esse. E a gente saber se você está gostando do conteúdo ou não, pra gente trazer mais conteúdos para você. Agora, chegando na quinta e último erro, que eu acho que é um erro assim, crucial, porque você realmente precisa conhecer esse quinto erro. Qual é, Cíntia? O quinto erro é investir com cabeça de brasileiro. O que é isso, Denis? Vamos lá, assim, ó, sempre que você vai fazer um investimento, né, você tem que pensar não em você, não no que você, nos seus valores, pensando no investimento quando você tem... Puro e simples, né? Puro e simples, pensando poxa, eu quero gerar renda. Assim, então, da onde vem essa renda? Essa renda vem, por exemplo, da casa de férias, por exemplo. Ela vai vir das pessoas que vão alugar a sua casa. E aí, pensando em Orlando, por exemplo, quem são as pessoas que vão alugar a sua casa em Orlando? O brasileiro, ele faz a compra pensando com o olhar do brasileiro. Só que dos 75 milhões de visitantes, de turistas que vão a Orlando, 80% é americano. Apenas menos de 2% é brasileiro. E aí, se você fizer esse investimento pensando no imóvel, com a cabeça de brasileiro, pensando no brasileiro, você vai ter dificuldade de fazer isso. Então, é importante você pensar o que esse americano valoriza. E aí, assim, o que ele vai atrair ele nessas casas de férias. Então, você tem que pensar não com a cabeça sua de brasileiro, mas com a cabeça de quem vai usar o produto, que é o produto casa de férias. Né? Então, isso é fundamental. Então, é importante lembrar, por exemplo, em Orlando, que eles vão em grupos familiares, que eles vão para curtir não só os parques e o outlet, por exemplo, que o brasileiro gosta muito de parque outlet e vive intensamente isso e quase não fica na casa. O americano não. Ele passa muito tempo na casa porque ele vai para curtir, para descansar realmente. Ele vai para relaxar. A Flórida é um lugar de relaxar para o americano. Então, ele vai curtir o verão da Flórida. Ele precisa de uma piscina, precisa de área para a família conviver na casa. Então, são grupos familiares grandes. Então, são casas grandes de 4, 5, até 15 dormitórios. Tem casas de 15 dormitórios. A gente costuma falar que o ponto ótimo ali é entre 6 e 8 dormitórios, mas casas ali realmente que consiga acomodar esses grupos familiares é fundamental. Então, é pensar com a cabeça de quem vai fazer uso desse imóvel, se você está pensando em alugar, em gerar renda, em dolarizar seu patrimônio, e não só em dolarizar seu patrimônio, em fazer que esse patrimônio gere renda em dólar. Isso é fundamental. Miami também é similar, certo? Sim, e só complementando, né? Para a pessoa que quer alugar, isso é fundamental. Se ela não comprar uma casa que seja atrativa para alocação, um imóvel em geral, né? Ela não vai conseguir alugar, né? Nem para residencial, nem para férias. Mas para quem não quer alugar, isso também é uma coisa interessante, porque a demanda de locação ela também ajuda na valorização imobiliária. Então, mesmo que eu não alugue o meu imóvel, se ele for um imóvel atrativo para locação, aquele tipo de imóvel ele vai valorizar. E no futuro, se eu quiser vender, ele vai estar valendo mais. Então, essa é uma coisa interessante também para a pessoa se atentar, mesmo que ela não queira alugar o imóvel. Comprar pensando na revenda também é importante. Exato, senão, né? Senão ele deixa de ser um investimento, né? Se você não compra pensando como é que eu vou fazer depois precisar na hora de vender, ou na hora que eu quiser trazer esse dinheiro assim para fazer um outro investimento ou investir em outro imóvel, você tem que pensar também na hora da revenda, né? Exato. E diferente, e pensando em Orlando, né? Você tinha falado de Miami, já vou falar para você voltar no assunto de Miami, mas ainda reforçando um pouco de Orlando, né? O brasileiro tem um hábito diferente do americano. O brasileiro vai para Orlando, fica o dia inteiro no parque, depois no dia de folga do parque ele fica o dia inteiro no outlet, ele entra para dormir e sai no dia seguinte de manhã, né? Então, é só para isso que ele usa o imóvel. O americano não. O americano vai com toda a família, com sogra, cachorro, vários filhos, né? E é o momento em que ele vai curtir a família. Então, ele precisa de uma boa casa, uma boa planta, bem decorada, espaçosa. Ele vai passar tempo na casa. Ele precisa que a casa tenha piscina, porque muitas vezes o americano do norte vai curtir o calor.
Ele quer uma casa em um condomínio clube. E a gente vê, às vezes, o brasileiro não dando importância para isso. Ou o brasileiro achando que vai comprar uma casa de 3 dormitórios e vai colocar 5 beliches em cada quarto. E não vai, porque daí o americano também não vai alugar, porque ele quer conforto. Ou a gente vê, às vezes, condomínios de brasileiro que... aqui você não entra no Clubhouse, porque aqui... Aí você também não vai ter uma boa demanda de locação, porque o americano gosta de usar o Clubhouse, né? Tem também até a arquitetura das casas influencia nisso, porque o brasileiro gosta daquela casa quadrada, uma arquitetura mais moderna, é uma questão de gosto. Mas, poxa, se você está em Roma, faça o que os romanos fazem, né? Então, invista numa casa, numa arquitetura mais atrativa, até para você alugar para o americano, uma arquitetura costeira, né? Enfim, é importante você pensar no público-alvo para você ter uma boa taxa de ocupação. Outro dia a gente estava conversando com um cliente, ele falou o seguinte, eu tenho 2 amigos. Um disse que a casa dele está o ano inteiro cheia, ele não consegue nem ir, aluga muito. O outro disse que aluga mais ou menos. E aí a gente falou assim, os 2 estão falando a verdade. Porque um fez um investimento correto, pensando no público-alvo e tudo mais, né? Num bom lugar, num lugar que tem alta demanda de locação. E o outro fez um investimento, né? Deve ter feito um investimento em um lugar que não aluga, né? Então, essa é a diferença de você ter total sucesso no seu investimento ou não, né? Isso pensando em Orlando, né? Eu acho que assim, um ponto assim, que é certeza, tá? É um bom investimento? Cara, é um investimento fantástico. Só que ele pode ser ainda melhor, né? E aí tem alguns detalhes e alguns erros que podem ser cometidos. Aqui a gente comentou de alguns erros, né? Sim. E tem alguns detalhes ainda além disso para você potencializar. O que faz a diferença, vou simplificar, né? De um bolo gostoso, de um bolo delicioso, é os detalhes. Sim. Então, assim, da mesma forma, né? Essa pequena nuance que faz ali você ter um investimento que seja bom ou um investimento fantástico, de uma rentabilidade diferenciada, são os detalhes. Então, se atente aos detalhes, né? Conte com pessoas que conhecem o mercado, né? Eu acho que isso é uma coisa fantástica para você potencializar seu resultado. E com certeza você vai ter resultados assim diferenciados ali e você não vai fazer um investimento, você vai fazer uma sequência de investimento, porque normalmente isso que acontece com os nossos clientes, né? Uma vez que ele faz um investimento, ele percebe o retorno muito rapidamente e ele começa a fazer outros investimentos, né, colhendo frutos, né? Às vezes até do primeiro investimento ele vai começar a fazer os demais, né? E aí você ia falar de Miami. Fala um pouco pra gente de Miami. Com relação a Miami, assim, uma coisa interessante para pensar, né? O brasileiro, né, com cabeça de brasileiro, ele pode fazer algumas escolhas que não estão adequadas àquilo. Mas eu acho que em Miami o principal aspecto é você fazer um investimento pensando na região ali, entendendo a região e o lifestyle da região, né? E aí você ter ali aquele primeiro erro lá que é o objetivo, né? Casar esse objetivo com o que você quer, tanto financeiro quanto emocional. Se você casar bem isso, né, entender bem a região, você vai conseguir fazer esse resultado da muito certo do seu investimento, que é uma combinação, né? Todo investimento, eu digo muito que o investimento imobiliário nos Estados Unidos, em Orlando e Miami em especial, não é uma simples compra de um imóvel, né? É muito mais do que isso. É você acessar outros patamares, é você estar dentro de um núcleo de pessoas diferentes. E aí, aonde você quer estar? Com quem você quer estar conversando, né? Então, com quem você acha que você vai encontrar em Brickell, no investimento em Brickell? Quem que você acha que você vai encontrar? Que tipo de pessoas? Qual a mentalidade que vai ter das pessoas em Coral Gable? Qual o dia a dia, né, que os seus filhos vão compartilhar ali? Com que tipo de pessoas que vão estar? E como isso expande a sua mente, sua visão de mundo, sua visão de negócio, né? É a questão do acesso, né? Acho que a gente viu o Pablo Marçal falando o seguinte, né? Poxa, eu investi num imóvel, no condomínio do Flávio Augusto, eu não estou comprando só um imóvel, eu estou comprando acesso, né? E você tem muito isso quando você investe nos Estados Unidos, né? Principalmente em Miami, né? Você compra o acesso. Tanto que a gente já até falou aqui em outro episódio de alguns empreendimentos que tem ali o clube dos proprietários, né? Tem áreas no empreendimento que só os proprietários vão ali para confraternizar, né? Então, você compra acesso, de fato, né? Você estar em Brickell, você estar... Quem serão seus vizinhos em Bay Harbor, por exemplo? Né? Quem serão seus vizinhos em Coral Gables, por exemplo? Né? Coral Gables é um lugar que você tem uma educação de primeiro nível lá, né? Então, se você for para lá, se você for colocar seus filhos para estudar, com quem seus filhos vão estudar numa escola em Coral Gables? Né?
Então, você compra muito mais do que um imóvel, você comprou acesso, né? E a gente sempre fala aqui que quem compra um imóvel, seja em Orlando, seja em Miami, quem compra um imóvel fora do país, ele está construindo um legado. Ele constrói um legado para as próximas gerações. Porque ele mostra para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, né? Que a pessoa não está fadada a ficar em um determinado ambiente só porque ela nasceu ali ou porque ela prosperou ali, né? Ela tem opção, né? O mundo está disponível para ela, né? Então, a gente sempre fala isso, né? Que quem compra um imóvel fora do país constrói um legado, porque ele muda a mentalidade, a vida da família de uma forma que talvez ele nunca tenha acontecido antes, né? É transformador, né? Então, só para finalizar agora o episódio, que foi um bate-papo rápido, curto aqui, direcionado para os erros, né? A gente trouxe 5 principais aqui. Tem outros, né? Mas... e para você que pensa em fazer esse movimento, né? Eu acho que é vital. A gente acredita muito na questão aqui que você tem liberdade com esse investimento, segurança, né? Traz segurança patrimonial e pessoal, né? Porque os Estados Unidos é muito mais seguro, né? Sim. E além de tudo, você deixa o legado, né? Então, se você busca liberdade, segurança e criar um legado, esse investimento é para você e a gente está aqui para te apoiar, tá? É isso aí. É isso aí, gente. Obrigada por ter acompanhado até aqui, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, né? E qualquer dúvida também, siga a gente nas redes sociais, né? Quiser acompanhar, né? Um pouco mais sobre o mercado imobiliário de Orlando, de Miami. Quiser tirar dúvidas também, pode mandar lá que a gente responde, né, Denis, né? E aí, nas nossas redes sociais estão aí na descrição. E obrigado por ter acompanhado até aqui. E acompanhe os próximos episódios. Obrigado por mais um Café de Brokers com você. Um abraço.